Boa noite, amigos do Jefa. Vamos levar o nosso pensamento para aquele ambiente que tanto nos acolhe do nosso grupo Francisco de Assis. Vamos pensar naquela ambiência boa e, sobretudo hoje, vamos pensar naquele que sempre foi para nós modelo e guia. Aquele que trouxe a boa nova, aquela ideia de amor tão grande do Pai por todos nós. Engraçado a gente lembrar nesse instante em que tantos homens tentam domínio, poder. Hoje sempre nós tivemos isso, mas só ele realmente ficou e fica e vai ficar, porque foi ele que trouxe a ideia do amai-vos uns aos outros. Essa ideia que faz a cada um de nós sermos melhores a cada dia, porque é através do amor que realmente todos nós seguiremos num bom caminho. E hoje estamos reunidos aqui para receber com muito carinho um companheiro, Dylan Araújo, que vai nos falar sobre o Natal de cada um de nós. E para que possamos cada vez mais nos ligar a essa ambiência, vamos a uma prece. Vamos com todo sentimento elevar ao Pai toda a nossa gratidão pela vida, por tudo que temos. Vamos nesse instante pedir aos amigos espirituais que nos ajudem a agradecer muito, agradecer a esse que veio até nós trazer tanto carinho, tantos exemplos, trazer tudo que precisamos nesse instante para vencer as nossas dificuldades. Esse modelo, Jesus o Nazareno, está em nossos corações sempre, e que ele permaneça envolvendo a todos nós, agora e sempre. Que assim seja. Olá! Antes de tudo, queria falar da satisfação de poder estar com vocês mais uma vez, compartilhando reflexões a convite do Jefa, dessa comunidade amiga em torno do Francisco de Assis, para que a gente possa falar sobre um tema que, para mim, tem uma grande relevância para quem é espírita, para quem tem uma relação com a doutrina espírita, para quem busca em Jesus o caminho para a felicidade, para o bem-estar, depositando, claro, as nossas esperanças na vida futura, mas com a certeza de que é preciso caminhar desde já. O convite é para que a gente possa falar sobre as festas de fim de ano, em particular o Natal, mas quem sabe com alguma passagem também pela ideia do Ano Novo. Eu escolhi o tema, o Natal de cada um, para que eu não me esquecesse de que a nossa relação com o Natal é singular. Acho que esse é um ponto de partida importante. Se nós perguntarmos agora para cada um de vocês qual é a relação que vocês têm com o Natal, eu tenho certeza de que as respostas vão ser das mais diversas. Tem aqueles que gostam, tem aqueles que não gostam, tem aqueles que tentam passar de forma um pouco mais indiferente, e nas explicações, nas razões do gostar ou do não gostar, nós vamos perceber várias particularidades. Então, é interessante que a gente possa aqui buscar algumas ideias que estão em torno do Natal na literatura espírita,
mas eu acho importante também que a gente tente vasculhar de alguma forma as nossas relações particulares com o Natal, porque a doutrina espírita, ela nos orienta e nos ilumina a caminhada. Mas para que a gente possa aproveitar essa iluminação e essa orientação, é preciso que nós percebamos em que ponto nós estamos da marcha. O que eu quero dizer com isso? Não basta sondar um sentido de Natal que esteja pronto e entregue pela literatura espírita. É preciso perceber antes quais são os sentidos que nós utilizamos hoje para compreender o Natal. Daí o Natal de cada um. É claro, se as relações variam ao infinito, não vai ser fácil aqui da gente encontrar um sentido comum a todos. Mas como estamos buscando sempre as inspirações na doutrina, por que não passar por ela de alguma forma? Vamos encontrar propostas que se repetem com uma certa frequência. Uma delas está em torno da necessidade do despertar do Cristo em nossos corações. Eu acho muito bonita essa ideia de que o verdadeiro Natal vai se dar em nós quando Cristo nascer no coração dos homens. E nesse sentido existe uma frase do Espírito Humberto de Campos que a gente pode encontrar no livro Antologia Mediúnica do Natal, é uma psicografia de Chico Xavier, ditada pelo irmão X. E lá está assim: cada espírito é um mundo onde o Cristo deve nascer. É muito interessante que a gente possa perceber que a proposta do reino dos céus é o despertar da obra divina no coração dos homens. Então, nós já trazemos em nós as diversas potências e essas potências vão despertando ao longo da nossa caminhada evolutiva. Sentir o Natal de maneira potente, sublime em nós, envolve esse momento do despertar do nascer do Cristo. A gente volta a falar disso mais para frente, porque há um outro sentido interessante que a gente vê se repetir na literatura espírita em relação a esse momento do Natal. E é uma relação muito forte, muito potente entre o nascimento de Jesus acolhido na manjedoura e a ideia da humildade. Como o rei dos reis, aquele que provocou a sublime revolução, foi recebido ali de forma muito humilde, na companhia dos animais e, de certa forma, sobre o desprezo dos homens que não souberam reconhecê-lo ou acolher simplesmente um irmão, independentemente de ter sido mestre ou salvador ou uma outra criança que estivesse na condição de reencarnação. Jesus encarnou nessas condições humildes, sem os recursos sociais, sem o capital financeiro ou social da sua época, e mesmo assim é o motor de uma grande revolução. Ele vai mostrar em vários outros momentos da sua caminhada evolutiva que o maior de todos não seria aquele que tivesse a seu serviço, muitos servos, né, muitos empregados, ou pior ainda, muitos escravos. Ele mostrou que o maior de todos seria aquele que se colocasse a serviço de todos. E a gente lembra da lição quando os discípulos, logo depois de Jesus contar o que aconteceria com ele, o seu julgamento injusto, a sua condenação, os apóstolos ficam muito preocupados no primeiro momento, mas depois se colocam a discutir quem seria o sucessor, quer dizer, quem seria o maior de todos após a passagem de Jesus. E essa preocupação com o maior de todos seria justamente uma preocupação de relevo social, né? Aquele que pudesse usufruir do status de ser o maior de todos no reino que estava por ser construído. E foi nesse momento que Jesus interrompe uma conversa com João, apóstolo amado, para poder se colocar da maneira como os servos domésticos se colocavam, e vai apanhar um vaso com uma água perfumada e começa a lavar os pés dos apóstolos, um a um, demonstrando justamente que o maior de todos seria aquele que se colocasse a serviço dos demais. Temos no Natal, então, essa figura potente de um chamado ao serviço, à cooperação, numa condição de humildade. Mas podemos sondar de maneira geral, e eu fiz isso através de algumas pesquisas da área da psicologia, através das conversações também, para trazer não os temas principais, mas temas possíveis para a nossa conversa. E é muito interessante que quando a gente pergunta sobre a relação das pessoas com o Natal,
uma coisa muito potente me parece que costuma vir à tona. É a ideia dos vínculos afetivos de longo curso, que normalmente a gente encontra na família, mas que podemos encontrar também em outros tipos de relações. Quando nós temos na nossa rede de afetos entre os reencarnados, aqueles que ainda estão com a gente aqui no mundo físico, no mundo corpóreo, pessoas pelas quais nós temos um afeto muito grande, um afeto de longo curso, e temos oportunidade eventualmente de estar com essas pessoas no período do Natal, normalmente a resposta acerca do Natal é positiva. Eu gosto do Natal porque eu tenho as minhas relações familiares, muitas pessoas com as quais eu gosto de conversar, de partilhar bons momentos, e o Natal me lembra da importância disso, de estar em família, de ter um momento de partilha, de busca de harmonia. Mas existem aqueles outros que, quando fazem a análise das suas relações afetivas de longo curso, fazem essa avaliação e acham que o resultado final é negativo. Eu tenho uma família, mas infelizmente não existe harmonia nas relações. Ou existem até pessoas das quais eu gosto, mas eu não consigo encontrar com elas, elas não estão mais presentes por algum momento. E por isso, para mim, o Natal é triste. Temos aquelas pessoas que simplesmente vão fazer essa avaliação das suas relações mais próximas e, chegando à conclusão de que elas não são como gostariam que fosse, chegando a um saldo negativo, vão evitar a qualquer custo uma convivência no Natal. São as pessoas que se isolam. Mas existem aquelas que têm um mal-estar tão grande que chegam a manter uma postura agressiva, né? Aquelas que dizem: eu detesto o Natal, por mim não existiria, eu torço para que acabe. Tudo isso costuma demonstrar uma certa fragilidade ou até uma frustração em relação a esses vínculos afetivos de longo curso. Nós sabemos, a vida em família na Terra é sempre uma luta. Temos aquelas pessoas com as quais nós construímos laços afetivos e temos todas aquelas outras que estão vinculadas pela parentela, seja tendo conta sanguínea ou sendo através dos agregados sociais que vão surgindo, né? Ao longo da nossa jornada evolutiva. Não precisa ter conta sanguínea, mas são pessoas com as quais nós encontramos diariamente. E às vezes guardamos em relação a elas simpatia e afinidade, e às vezes guardamos em relação a elas uma certa antipatia, uma falta de afinidade, e por isso são diversas as pelejas e as dificuldades na convivência. Temos aquelas pessoas que não conseguem manter uma relação de proximidade física com os entes queridos, em muitos casos porque esses já nos precederam na volta à pátria espiritual. E essas pessoas às vezes guardam uma certa tristeza em relação ao Natal. É um desafio para nós compreender ainda que o amor que nós construímos em relação aos nossos entes queridos, ele segue vivo. E o afeto, ele se renova e ganha uma proporção nova na medida em que nós não vamos precisando mais do apelo da presença física para sentir e para vivenciar esse amor. Como isso ainda é bastante desafiador para nós, existem aqueles que se ressentem também do Natal por esse motivo, por sentirem uma saudade. Mas em todos esses casos que nós citamos, existe justamente esse apelo da vinculação social e afetiva, que ora é bem avaliada, nos levando a vibrações, né, prazerosas nesse momento de Natal, ora são mal avaliadas, nos levando a um certo pesar, a uma certa dificuldade de lidar com esse momento. Nós gostaríamos de acrescentar mais uma coisa antes de trazer um pouco mais da perspectiva espírita. Gostaríamos de acrescentar que não é só nas vinculações afetivas de longo curso e no seio familiar. O Natal costuma nos falar também de uma convivência social harmônica, mesmo em relações que não são tão expressivas ainda para a nossa caminhada evolutiva. O que são, né, os eventos que a gente chama de amigo secreto, amigo oculto, amigo X, em determinadas regiões, não são mais do que uma tentativa ali de aproximação, uma tentativa de buscar harmonia no grupo,
de compartilhar instantes de alegria, mesmo às vezes entre pessoas que nem se gostam tanto ou que mantêm entre si apenas relações de interesse profissional. Mas no amigo oculto a gente percebe um simbolismo importante que está vinculado ao Natal, um certo anseio de convivência pacífica entre as pessoas. Não é à toa que se a gente compra uma arvorezinha de Natal, se a gente busca a imagem de uma árvore de Natal e essa vem com dizeres, você vai encontrar com muita facilidade palavras como paz, palavras como harmonia, porque existe um anseio do homem para esse bom convívio social. O que eu gostaria de ressaltar desse caldo cultural relacionado a emoções e a sentimentos no período do Natal é que eles demonstram o anseio que todos nós carregamos para evoluir durante a vida em relação com os nossos semelhantes. Porque se somos chamados ao despertar do Cristo em nossos corações, precisamos já identificar e aprendemos com o Evangelho de Jesus e com a doutrina espírita que esse despertar se dá na vida em relação com o outro, com o próximo. No Livro dos Espíritos temos a ideia do progresso, nos dizendo que o homem evolui na mesma medida em que contribui para a obra geral. Ninguém evolui de maneira separada ou estanque. Nós evoluímos na vida em relação com os nossos semelhantes. Amar a Deus sobre todas as coisas, exercitando o amor diante do nosso próximo. Daí temos o tema da caridade de forma tão destacada na doutrina espírita. É colocar o amor em prática, na vida em relação com o outro. Agora, sobre a caridade, é um aspecto que eu acho muito interessante e nos fala do bem-estar dessa partilha que alguns têm a felicidade de ter no momento do Natal. Eu digo para vocês que o Natal é a minha festa preferida. Tenho razões familiares para isso, mas há um sentido de partilha que me parece que é muito gostoso de se viver e eu vou me respaldar aqui numa fala de Jesus para que a gente consiga chegar a essa conclusão. Vocês sabem que Pedro procurou Jesus, Pedro, o apóstolo, procurou Jesus depois do episódio das bodas em que Jesus transformou a água em vinho. Ele ficou em dúvida do porquê que na primeira manifestação pública, né, de Jesus acerca dos seus prodígios, ele resolveu transformar a água em vinho. E o vinho, já naquela época, para alguns, né, poderia ser considerado um estimulante para várias formas de libertinagem, enfim, para a gula, por exemplo. Então, ele podia estar associado ao pecado. Jesus vai explicar a Pedro que o que estava em jogo ali era a possibilidade de felicitar um amigo que passaria por uma situação de constrangimento e que pôde ali perceber no gesto de Jesus um gesto de ajuda que vai permitir que ele tivesse uma vivência agradável. Parece simples, mas Jesus, na sequência da lição, vai dizer uma coisa muito importante. Ele diz, e eu vou procurar aqui a frase para que eu não traga de maneira equivocada, me parece que é muito importante. Veja como essa frase começa. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, amar os nossos amigos, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Vejamos, se nós consideramos Jesus o nosso mestre, modelo e guia da humanidade, a gente tem que prestar muita atenção numa frase que começa assim: as mais belas horas da vida são as que... Opa, eu quero saber quais são as mais belas horas da vida na perspectiva de Jesus. E ele vai dizer que é no momento em que nós colocamos o amor em ação, então existe ali a caridade em jogo, mas a caridade no momento ainda mais especial para felicitar os nossos amigos, né? E conseguir renovar as suas satisfações íntimas. Ora, a caridade é de grande importância e nela está a nossa salvação. A caridade, no entanto, pode vir em vários momentos distintos e nós associamos com mais facilidade a caridade que se realiza diante da necessidade do sofrimento do próximo, não é? Mas nesses casos, embora a importância seja muito grande, existe também um certo pesar,
está bem descrito no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós lemos sobre a piedade e a compaixão. A caridade é verdadeira quando nós somos tocados intimamente em relação à condição do outro. Quando ele tem sede, eu sinto um pouco da sua sede. Quando ele tem fome, eu sinto um pouco da sua fome. Quando ele está triste, eu sinto um pouco da sua tristeza. E aí, tocado por essa condição, eu ajo no sentido de aplacar um pouco essa fome, de mitigar um pouco essa sede, de diminuir nas possibilidades essa tristeza. Então, existe uma congratulação, existe ali uma alegria de poder ajudar, mas ela está tocada ainda por aquela necessidade do outro. No entanto, a caridade ela também pode vir em situações em que não se trata ali de aplacar uma tristeza, pode ser simplesmente aumentar a satisfação, pode ser enriquecer o patrimônio de alguém, pode ser a caridade ainda realizada no momento em que existe afinidade, em que existe amizade. Então veja que interessante, nós não estamos na terra a passeio, nem todas as horas serão belas, seremos chamados ao serviço em momentos muito distintos e sempre que fizermos o bem, estaremos garantindo não só a nossa alegria, mas concorrendo também para o bem-estar do próximo. A gente não pode esquecer disso, mas podemos também reconhecer que às vezes a vida nos brinda com a possibilidade de colocar o amor em ação em momentos que por si já seriam momentos de felicidade e acrescentar alegria e acrescentar bem-estar. E aí Jesus vai destacar como isso acontece no momento de partilha com as almas afins, com os nossos amigos, para que a gente possa valorizar um pouco mais esses momentos. Então eu me lembro de diversas oportunidades que tive da vivência não só do Natal, mas às vezes de você estar ali à mesa, né, tomando um cafezinho e compartilhando de alguma coisa com pessoas de quem a gente gosta, com as quais a gente gosta de conversar. Pode ser uma coisa simples, né? Um bolinho ali de fubá, ou o famoso bolo de nada. Mas, claro, se pudesse ser um desses bolos maravilhosos que a filha da Marta faz, melhor ainda, né? Para o nosso café e para a nossa experiência. Estou fazendo aqui um merchandising, viu, Marta? A gente coloca o link aqui do lado para os pedidos. Estou brincando. Mas é interessante que a gente possa perceber como é gostoso a gente dividir a mesa e uma boa conversa com as almas afins, com as almas próximas, ou as almas que a gente está tentando aproximar aqui no dia a dia, mas aproveitar desse momento de partilha e de alegria, aumentando o bem-estar, amparando os nossos amigos nessa caminhada evolutiva. E aí, quando Jesus faz esse destaque, eu o associo à partilha cultural que a gente costuma realizar no momento do Natal, nos mostrando que a busca por relações positivas, relações que sejam fruto do nosso bem-estar, claro, com o nosso esforço também, a depender do nosso esforço, é um anseio legítimo da nossa alma para a vivência dessas belas horas que nós também podemos ter na Terra, ainda que estejamos num mundo de provas e de expiações. Então, para sintetizar, tanto nas vinculações afetivas de longo curso, quanto nesse anseio mais generalizado por boa convivência entre os homens na terra, os homens de boa vontade, nós percebemos anseios do espírito que se manifestam com certa facilidade nessas relações durante o período do Natal. Mas eu acho importante que a gente possa falar também, já que estamos buscando inspirações no presente, eu acho interessante que a gente possa falar, mesmo que rapidamente, dos desafios que nós temos encontrado para que essas boas vivências aconteçam. E esses desafios estão colocados nos discursos que transitavam bastante nas mídias de massa, hoje transitam nas mídias sociais e que disputam o sentido do Natal. Eu já disse aqui que são vários os sentidos, e é claro que o mercado também vai disputar esses sentidos do Natal. E vão trazer a necessidade, por exemplo, de uma oferta material para a expressão afetiva. Nós não ignoramos que entre várias possibilidades da expressão afetiva existe também a oferta material. O problema é que a gente reduz as expressões afetivas a uma oferta material, que dependa do valor do presente, da representatividade material daquilo que nós estamos entregando para o outro numa caixinha embrulhada. Porque aí, é claro, a gente compromete as possibilidades mais genuínas
de expressão do afeto e acabamos vinculados aos valores da matéria, que nós já sabemos, é passageira e não tem relação direta possível alguma com os valores do coração e com o sentimento genuíno. Mas a captura, né, a tentativa de captura desse sentido do Natal vai se fazer presente na nossa vida com uma intensidade muito grande. Por isso, nós também temos de fazer força para resistir. Mais uma vez, não se trata de dizer que nós não vamos, em nenhum momento, expressar o nosso afeto, o nosso sentimento, através de uma doação material, através de um presente, né? Mas que a gente não esqueça da lógica de que a expressão verdadeira é a expressão do sentimento, é a expressão do espírito, e ela não precisa de uma vestimenta material para se fazer possível e para se realizar. Então a gente também precisa de um certo esforço para combater esse discurso. Mas existe também uma outra emoção que é muito comum no período do Natal e que é muito desafiadora, que diz respeito à avaliação de um ciclo que se encerra. O Natal está colocado ali muito perto do Ano Novo, né? A gente vai passar por o Natal agora em breve, logo depois vem o Ano Novo, e seja pela proposta que nós sentimos da espiritualidade maior, ou seja pela convenção social mesmo, né? Nós temos ali uma certa avaliação de um ciclo que se encerra. E nós ainda não somos muito bons em fazer avaliações. Eu digo isso porque o Natal, vejamos, né, como o Natal ele é relacionado de várias formas ao momento de alegria. E nós temos sido cada vez mais pressionados a nos mostrarmos felizes. Isso sempre existiu, né, relacionado ao Natal, quer dizer, já existe há muito tempo essa relação entre o Natal e a alegria, em que aqueles que fazem uma certa análise do seu ciclo no último ano, uma certa análise das suas relações sociais e não conseguem se perceber alegres, eles ficam também, de certa forma, pressionados por esse discurso exterior de que eles deviam estar alegres, né? Isso tem se intensificado e a gente tem vivenciado isso de forma generalizada pelas mídias sociais, porque algumas são projetadas para o compartilhamento de momentos felizes, justamente porque esse estado é um estado mais favorável para o consumo, né? Então, uma mídia social que também funciona como uma plataforma de oferta de produtos, é claro, ela vai preferir que a gente esteja ali no estado emocional mais favorável a esse consumo e a gente precisa prestar bastante atenção nisso. O que existe é uma prática de comparação da minha vida, segundo alguns critérios sociais, né, com a vida dos outros ao meu redor. E como na mídia social, por exemplo, existe um convite para que a gente possa compartilhar as experiências mais bacanas, aquilo que eu experimentei, né, numa aventura gastronômica ou num passeio que eu pude fazer para um local mais exótico, para um local mais bonito, enfim, existe ali um certo convite para que a gente partilhe os momentos que parecem esteticamente mais agradáveis, por assim dizer. E aí aquele que veja a nossa vida nesses momentos e julgue que essa é a nossa vida de forma majoritária, ele vai se comparar e vai pensar que, bom, a vida dos outros está ótima e a minha vida não está tão boa assim, né? Ou vai se sentir convidado a ele mesmo a vender uma falsa felicidade. E aí, quando chega nesses momentos, né, de fim de ciclo, quando nós temos um pouco mais de introspecção, vamos reparar sem muita dificuldade que essa felicidade ainda não é genuína, que essa pretensa alegria ainda não se construiu em nós. Então é uma tentação também que a gente passe por um fim de ciclo e não se compare com outras pessoas ao nosso redor. Chega um momento em que nós vamos nos dando conta aos poucos que essa comparação ela não é muito útil. Que se podemos fazer uma avaliação do ciclo, que essa avaliação precisa ser em relação à nossa vida. Perceber como nós estamos é uma condição que a Joana de Ângeles já repetiu de forma diferente acerca da alegria de viver. Aquele que busca a alegria de viver precisa topar o desafio de se encarar-se e ser honesto em relação ao modo como ele se vê e como ele se encontra. Então eu preciso olhar para mim e aceitar que estou como estou. Um momento de autoaceitação que é fundamental para que eu possa topar o desafio de ir além.
porque eu não vou estacionar onde eu estou, né? Mas até para que eu possa dar um passo adiante, é importante que eu busque o autoconhecimento, que eu faça essa avaliação e me aceite tal qual eu sou, a minha aparência diante do espelho, o meu pacote de virtudes para desenvolver, o meu pacote de sombras que eu carrego, encontro ali com certa facilidade quando faço esse exame de maneira verdadeira. Então, esse momento de introspecção para uma análise é importante, mas que não seja uma comparação em relação ao capital social e mundano das outras pessoas, mas que seja um exame que eu possa fazer em relação à minha vida, em relação ao progresso que eu já realizei e o progresso que eu tenho para realizar. E aí, sabendo que a minha condição, mesmo que eu não esteja contente com ela, ela é necessariamente provisória, eu passo a investir um pouco mais no passo adiante que eu preciso dar. E aí, se eu já me percebo em movimento em direção a uma versão melhor de mim mesmo, aí eu sinto a alegria de quem deu um passo adiante. Como é bom a gente perceber que aprendeu uma coisa nova, que a gente deu um passo adiante, que a gente tem menos dificuldades em vários setores da vida. E é por isso que nesse momento podemos aproveitar sim esse ciclo para fazer a nossa análise, mas buscando a comparação do Dylan de ontem com o Dylan de hoje. E na certeza que eu estou caminhando para uma versão melhor e mais nova de mim mesmo a todos os instantes, aproveitando as oportunidades que estão ao meu redor. Aproveitar, por fim, essas oportunidades e passa por um exercício de terminada análise que eu não me detenha muito tempo dentro de mim mesmo, que eu possa olhar ao meu redor e verificar aquilo que é possível fazer, aceitando, por fim, o convite, a cooperação que Jesus nos faz quando chega à terra em berço humilde e nos mostra que o maior de todos é aquele que mais serve. Então tem uma outra frase que me parece especial, que se chama Recordação do Natal, uma página de Emmanuel, e que diz assim: ampliemos a comunhão fraterna e louvemos a cooperação, porque anualmente o Cristo nos requisita a verdadeira solidariedade, a fim de que, em nos tornando mais irmãos uns dos outros, possa ele nascer em espírito na manjedoura do nosso coração, transformando em incessante e divino Natal todos os dias de nossa vida. Olha que interessante, né? Emmanuel fala em verdadeira solidariedade. Somos convocados para vivenciar a verdadeira solidariedade. E eu acho interessante a ênfase na palavra verdadeira, porque solidariedade já é o nosso regime de vida. Nosso regime de vida é necessariamente solidário. O que isso significa? Significa que as nossas vidas estão interconectadas, irremediavelmente interconectadas. A pandemia nos deu um grande exemplo de algo que possivelmente começou na China, se espalha e atinge pessoas do mundo inteiro. Começou na China e chegou em Niterói, como chegou nas demais cidades, né, do nosso país. Isso mostra que o que acontece com os nossos irmãos de humanidade, de alguma forma, é problema nosso também. Se há uma ação que a gente possa fazer ou algo que a gente possa deixar de fazer para concorrer para o bem em geral, significa que nós estamos implicados também nessa realidade. Então, isso mostra que já estamos vivendo em regime de solidariedade. Só que a gente vive como se estivéssemos vivendo somente para nós, na corrida individual. E daí tantos conflitos e tantas dificuldades que se fazem majoradas no mundo, né? Se nós reconhecêssemos a solidariedade verdadeira, aquela que nos leva à fraternidade, estaríamos concorrendo para o bem-estar geral e assim contribuindo também para o nosso bem-estar. Não dá para ter uma casa limpa se uma pessoa arruma e as outras desarrumam. Mesmo que você faça a sua parte, é importante verificar que a vida em comunidade nos afeta a todos. Então, preocupar-se com o bem-estar do próximo é também essencial para que a nossa morada, primeiro interior, mas depois a exterior, também esteja mais adequada para a nossa vivência alegre, para a nossa habitação um pouco mais feliz, um pouco mais potente. E é interessante que Emmanuel também traz aqui a ideia de que tornando mais irmãos uns dos outros, é que Jesus vai nascer
em espírito na manjedoura do nosso coração. Há um grande convite para que nós possamos perceber a necessidade de encarar os próximos, né, ou os outros a nosso redor como nossos verdadeiros irmãos. O irmão é aquele por quem você passa na rua e não tem coragem de deixá-lo numa condição insalubre, numa condição difícil, a não ser que você perceba que não há nada que você tenha condições de fazer. Imagina, né? Se é o seu pai, se é a sua mãe, o seu filho, a sua filha, se você vai passar de maneira indiferente por ele na rua, numa condição de sofrimento, e vai conseguir dormir numa boa. Nós, em muitos casos, ainda conseguimos, porque não encaramos o próximo como nossos irmãos, mesmo quando há alguma coisa que a gente possa fazer, né? E nós deixamos de fazer. O convite que Jesus faz é para que possamos reconhecer cada vez mais como nossos irmãos as companheiras e companheiros que nós encontramos ao longo da jornada evolutiva. E é assim que se fortalecem os laços da solidariedade verdadeira, permitindo que o Cristo venha a nascer nos nossos corações. Então eu gostaria de dividir com vocês apenas essas breves, ligeiras reflexões, para que a gente possa não necessariamente ficar somente nesses temas, mas cada um fazer um exame a respeito do sentido próprio que tem do Natal, como passa por essa data, o que você sente, quais são as emoções e os sentimentos que mais se afloram. E a partir daí, buscar na doutrina espírita a compreensão dessas emoções. Por que será que eu me sinto como eu me sinto? O que posso fazer para sentir-me melhor do que estou me sentindo agora, né? E a partir desse exercício, nós vamos modificando os sentidos que nós utilizamos para preencher o Natal de significado, e com esses sentidos novos, a nossa renovação fica um pouco mais simples, né? Renovando a nossa paisagem mental para ajudar a renovar os afetos também dos nossos corações. Gostaria de agradecer a vocês mais uma vez pelo convite, a possibilidade de estarmos juntos nessa partilha, ainda que mediada pela tecnologia, esperando a oportunidade de dar em vocês um abraço, quem sabe em breve, no regime presencial. Que seja para nós o Natal em que novos sentidos despertam nos nossos corações, nos aproximando cada vez mais do Cristo, que existe em nós e que está muito bem representado e exemplificado no Evangelho pelo Mestre, que um dia encarnou na Terra e, ocupando uma posição de humildade, uma posição humilde, provocou essa sublime revolução que até hoje nos fala ao coração. Muita paz para todos nós e boas festas para toda a comunidade em torno do Jefa. Então, como prece final, vamos ler a poesia do livro Antologia Mediúnica do Natal. Ela tem como título Algo Mais do Natal, pelo espírito de Emmanuel, médium Francisco Cândido Xavier. Senhor Jesus, diante do Natal que te lembra a glória na manjedoura, nós te agradecemos a música da oração, o regozijo da fé, a mensagem de amor, a alegria do lar, o apelo à fraternidade, o júbilo da esperança, a bênção do trabalho, a confiança no bem, o tesouro de tua paz, a palavra da boa nova e a confiança no futuro. Entretanto, ó Divino Mestre, de corações voltados para o teu coração, nós te suplicamos algo mais. Concede-nos, Senhor, o dom inefável da humildade, para que tenhamos a precisa coragem de seguir-te os exemplos. Muita paz para todos.